Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido, e nessa aula a gente vai falar sobre o movimento uniformemente variado. Pois é, uma aula super importante, talvez a mais importante da cinemática e uma das mais importantes de todo o curso de Física, porque cai muito no vestibular. Essa é aquela aula em que a gente vai falar sobre as equações do sorvetão, equação de Torricelli, V igual a V0 mais AT, que o pessoal chama de vovô adora torta, vovô ateu, não sei como é que você conheceu essa equação, enfim, um monte de coisa super importante. Essa aula faz parte do meu curso de cinemática, que está disponível na plataforma do Física Faz Sentido, o fisicafazsentido.com.br. Já conheceu? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma olhadinha na plataforma, tá muito legal. Vai ter vários cursos, tenho certeza que você vai encontrar um que vai ser importante para você, que vai te ajudar a passar de ano, passar no vestibular, enfim, a aprender muita física. Para você se organizar melhor, é bom saber que a aula está dividida em 3 blocos, e cada bloco tem a parte de teoria e a parte de exercícios. E o roteiro para você acompanhar a aula está disponível aqui embaixo também na descrição do vídeo. Então agora vamos lá. Baixa o roteiro, se ajusta na cadeira e vamos começar essa aula super importante. A gente chama de movimento uniformemente variado aquele no qual o móvel tem aceleração constante. Você deve lembrar que a gente viu já que o movimento uniforme é aquele em que o móvel não tem aceleração. Aí a velocidade fica constante. Agora, quando ele tem aceleração e essa aceleração é sempre igual, é constante, a gente chama de uniformemente variado, beleza? Então o móvel possui aceleração constante. Então a sua velocidade vai variar como? Se eu tenho sempre a mesma aceleração, a minha velocidade vai variar sempre da mesma forma. Por exemplo, se a aceleração for 10 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Então, a gente diz que essa velocidade varia uniformemente. E daí que vem o nome, né? Uniformemente, sempre da mesma forma. E aí, como essa aceleração é constante, o valor dela, o cálculo dela é bem simples. É igual àquilo que a gente já viu na primeira aula para o cálculo da aceleração média. A aceleração do móvel é sempre igual a ΔV, variação da velocidade, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. Lembrando que delta é sempre final menos inicial, eu posso escrever isso aqui também como V, que é a velocidade final, menos V0, que é a velocidade inicial, dividido por ΔT. Certinho? Então, nossa primeira equação, essa aqui, inclusive, a gente já conhecia, né? Aí, o que acontece? No caso do movimento uniforme, a velocidade era sempre a mesma. Não precisava de uma função, de uma equação para descobrir a velocidade em cada momento, porque ela era constante. Agora, no uniformemente variado, como a velocidade está mudando o tempo todo, a gente pode precisar de uma função, uma equaçãozinha, para descobrir qual é o valor da velocidade instantânea, o valor da velocidade em cada momento, em cada instante. Então, olha só, como a velocidade v do móvel varia ao longo do tempo, precisamos de uma equação para determinar o quê? O valor da velocidade em cada instante t. E no movimento uniformemente variado, essa equação, essa função sempre tem o mesmo formato, que é esse aqui, ó, v é igual a v0 mais at. O pessoal gosta de dar nome para as equações, né? Então fala que é o vovoate, vovô ateu, vovô adora torta, tem um monte de nome. Quem que é quem aqui? V é a nossa velocidade final, certo? É a velocidade no instante t. V0 é a velocidade inicial no instante t igual a zero. E esse A é a aceleração. O t é o tempo, né? É o instante. Então, se eu perguntar para você qual é a velocidade do móvel no instante t igual a 5 segundos, você vai colocar 5 no lugar do t, sabendo o valor de v0 e da aceleração,
e aí você descobre qual é a velocidade naquele instante. Claro que você pode usar essa equação também para determinar as outras variáveis. Por exemplo, talvez você já tenha ali a velocidade final e tenha a aceleração, também a velocidade inicial, você queira saber o tempo, o instante em que a velocidade tinha aquele valor. Você pode talvez usar para descobrir a aceleração, para descobrir a velocidade inicial, dá para descobrir qualquer uma das variáveis que aparecem nessa equação. Certinho? E o espaço? Para o movimento uniforme, a gente viu que a função horária do espaço era a função do sorvete, lembra? S igual a S0 mais VT. Se eu sei de onde você sai e sei como é que você anda, eu descubro onde você está na hora que eu quiser. Lembra disso? Agora, no caso do movimento uniformemente variado, esse sorvete vai ganhar algo a mais, uma cobertura, uma bola a mais, vamos dizer assim. Então, para determinar a posição S do móvel no instante t, a gente vai usar uma função chamada de sorvetão, que é o S igual a S0 mais V0t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Opa, pera aí. Desculpa atrapalhar sua aula, mas só para te lembrar, essa aula faz parte do curso completo de cinemática que está lá no fisicafazsentido.com.br. Você já acessou? Não? Então vai lá, corre e acessa agora. No final dessa aula, eu vou deixar um presente aqui, um cupom de desconto para você. Esse aí é o famoso sorvetão. Quem que é quem nessa equação? S é o espaço, a posição do móvel naquele instante t. A gente pode chamar também de espaço final. O S0 é o espaço inicial de onde o corpo partiu. O V0 é a velocidade inicial. E aqui é importante saber que a velocidade inicial, porque a velocidade vai mudando, né? Então aqui a gente tem a velocidade inicial e o A de novo é a aceleração. Ok? Essa equação ela é muito bacana, ela é bem útil, mas normalmente a gente acaba usando ela de uma forma um pouquinho diferente. O que acontece? Se eu pegar esse S0 que está aqui e passar para o outro lado subtraindo, né, do lado esquerdo vai acabar aparecendo S menos S0. Quem é S menos S0? ΔS, o deslocamento. Então, às vezes é mais útil a gente escrever essa função, essa equação, em função do deslocamento. E aí fica assim, ó, ΔS, que é o deslocamento, é igual a V0 vezes t, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Nos exercícios você vai acabar percebendo que a gente vai usar a equação mais nesse formato do ΔS do que no primeiro do S. Agora, ó, repara o seguinte, a gente viu até agora algumas equaçõezinhas e o que todas elas têm em comum? Todas essas equações dependem do tempo. Se você quiser saber a aceleração, você tem que saber o tempo, a velocidade tem que saber o tempo, o espaço tem que saber o tempo. Você fala, caramba, Araújo, e se eu não souber qual é o tempo? Se o exercício não me der, ou se ele não estiver pedindo o tempo, o que a gente faz? Calma. Existe uma equaçãozinha super importante também, que é independente do tempo, ou seja, não aparece o tempo nessa equação. Essa equação, galera, a gente chama de equação de Torricelli, super famosa. Então, é uma equação que vai relacionar a velocidade inicial, velocidade final, aceleração e deslocamento sem precisar do tempo. Então, ó, todas as equações dependem do tempo, né, as que a gente viu. Por isso, caso essa variável seja desconhecida, a gente pode usar uma equação que seja independente do tempo. Independente do tempo. E o formato dela é bonitinho assim, ó, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado
mais 2 vezes a aceleração multiplicada pelo deslocamento. V² igual a V0² mais 2A delta S. Bacana, né? Você vai falar, e frase? Tem frase para ela? Ixi, essa aqui acho que é a que mais tem frase, o pessoal adora inventar. Então, tem o vovô viu vovó, mais 2 amigas num triângulo sexual, não tenta imaginar isso, e mais um monte aí. Fica por sua conta, pode imaginar à vontade alguma frase para lembrar dessa equação. Então aqui, ó, só para lembrar, essa é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o ΔS é o deslocamento. Então, ó, tá crescendo aí o número de equações, né? Já vimos 4 aqui. E para terminar essa primeira parte, essas equações do movimento uniformemente variado, do MOVE para os mais íntimos, a gente tem uma outra aqui para velocidade média. Aí você vai falar, Araújo, velocidade média a gente já viu, né? A gente sabe que no caso de um movimento uniforme, de qualquer movimento, a velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT, certo? Então tá aqui, ó. No caso do MOVE, a velocidade média Vm de um móvel durante intervalo de tempo ΔT, ela pode ser calculada dessa forma, que a gente já conhece, só que tem uma outra também. Lembra que eu falei para vocês que a velocidade média não deve ser confundida com média das velocidades? Porque nem sempre a velocidade média é a média das velocidades. Mas eu disse também que tinha um caso especial em que isso acontece. É esse aqui. É o movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado e só no movimento uniformemente variado, para descobrir a velocidade média, você pode somar a velocidade inicial com a velocidade final e divide por 2. E aí você chega na média das velocidades, que é igual, para esse caso, por favor, presta atenção, é só para o movimento uniformemente variado. Ela é igual à média das velocidades. Então a velocidade média é igual à média das velocidades, certinho? Então, ó, no MOVE, vou escrever aqui, ó, deixar bem claro, e apenas no MOVE, não pode usar isso para nenhum outro movimento. A velocidade média entre 2 instantes é igual a média aritmética entre as velocidades inicial e final. Certinho? Então, temos aí a nossa primeira parte, nosso primeiro bloco, né, onde a gente viu as equações, as funções horárias do movimento uniformemente variado, vimos o que é o movimento uniformemente variado, né, e também vimos as equações de Torricelli e da velocidade média. Bom, agora que você já viu a teoria do primeiro bloco, o que eu sugiro que você faça? Dá uma paradinha no vídeo, vai lá e tenta resolver os exercícios do primeiro bloco. Aí depois que você tentar resolver, volta aqui e confere comigo a resolução. Ah, e tem mais. Fica aqui até o final da aula, porque eu vou liberar ainda aqui nessa aula um cupom de desconto para você usar lá na plataforma no curso que quiser. Ó, o primeiro é da Unicamp 2023, que fala o seguinte: o balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores no solo. Um maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida do balão. Um balão, inicialmente em repouso no solo, decola e sobe em movimento uniformemente variado. Olha só, já vou grifar isso aqui, ó. Ele falou para a gente que é um movimento uniformemente variado. Então eu posso usar todas as equações do movimento uniformemente variado. Se o balão atinge a altura h igual a 80 metros após um tempo de 40 segundos, conclui-se que a aceleração vertical do balão nesse movimento é igual a quanto?
Então vamos lá, vamos pensar aqui. Primeiro, o que ele pediu? A aceleração. O que ele deu para a gente? Ele deu o tempo, t igual a 40 segundos, e deu também o deslocamento. Ele falou que saiu do solo e chegou a uma altura de 80 metros, então a gente tem um deslocamento ΔS igual a 80 metros. E a gente também sabe que esse balão estava inicialmente em repouso. O que significa inicialmente em repouso? Significa que a velocidade inicial V0 é igual a zero. Olha que beleza, a gente tem então ΔS, V0, o tempo e quer saber a aceleração. Aí você tem que pensar em todas as equações que a gente viu na aula e tentar decidir qual delas que tem todos esses dados, inclusive a aceleração para eu poder descobrir. Se você disse que é o sorvetão, tá certo. Principalmente se você pensou no sorvetão já naquele formato do deslocamento. ΔS é igual a V0 vezes t mais A da aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vai ficar assim, ó, ΔS 80 igual ao V0 0 vezes 40, que é o tempo, mais a aceleração que eu quero descobrir, vezes o tempo, que é 40 ao quadrado, dividido por 2. Qualquer coisa vezes zero dá zero, então 0 vezes 40 dá zero. E aí sobra 80 igual a aceleração vezes 40 ao quadrado, galera, dá 1.600. 1.600 dividido por 2. Aí o que eu faço? 1.600 dividido por 2 dá 800. Então 80 é igual a aceleração vezes 800. E o 800 da direita vai passar para a esquerda dividindo o 80. Se 80 sobre 800 é igual a aceleração, essa aceleração vale quanto? 0,1 metros por segundo ao quadrado. Olha que beleza. Chegamos no resultado. Alternativa D. Bonitinho, né? Então é saber a equação e aplicar. Mas reparem, tinha que saber a equação. Segundo exercício. O tempo de reação de um condutor ao ver um obstáculo até acionar os freios é de aproximadamente 0,7 segundos. Os freios de um carro popular podem reduzir a sua velocidade a uma razão máxima de 5 metros por segundo a cada segundo. Então, 5 metros por segundo a cada segundo. Um motorista conduz um carro popular a uma velocidade constante de 25 metros por segundo em uma autoestrada. O tempo mínimo decorrido entre o instante em que ele avista uma vaca na estrada, o que o leva a acionar os freios, e o instante em que o carro para, e a distância percorrida durante esse intervalo de tempo são respectivamente quais? Bom, vamos lá, vamos esquematizar esse exercício. Ó, aqui eu tenho o carro, é um triângulo, tá ótimo, que estava andando na estrada a uma velocidade de 25 metros por segundo. Então tá aqui, ó, 25 metros por segundo. E aí ele viu a vaca na estrada e tem que pisar no freio. Só que isso não é instantâneo, porque o exercício falou pra gente que existe um tempo de reação de 0,7 segundos. Então, só depois de 0,7 segundos é que o motorista vai pisar no freio. Nesse intervalo de tempo, a velocidade continua constante igual a 25 metros por segundo.
Aí o motorista pisa no freio e vai desacelerando o carro até parar, até chegar numa velocidade igual a zero. Eu não sei qual é o tempo que ele levou para parar, né? Então, vou chamar aqui de ΔT2, ΔT1 seria os 0,7 segundos da reação, e eu não sei qual foi a distância que ele percorreu até pisar no freio, e nem qual foi a distância que ele percorreu depois de pisar no freio. Eu tenho que descobrir tudo isso. E aí? O que a gente pode usar aqui? Vamos pensar no seguinte. Pensando só na parte da frenagem, só nesse trecho 2 aqui, ó. A velocidade inicial... Quer dizer, desculpe, deixa eu voltar atrás para ficar mais organizadinho aqui pra gente. Vamos olhar primeiro para o trecho 1. No primeiro trecho, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o movimento é uniforme, então esse ΔS1 ele é igual à velocidade V1 que ele tinha no primeiro trecho, multiplicado pelo intervalo de tempo ΔT1, foi a demora para o motorista reagir e pisar no freio. Então esse ΔS1 é igual a 25 multiplicado por 0,7. Quanto que vai dar isso? 25 vezes 0,7 vai dar 14 mais 3,5, 17,5. Então aqui a gente tem 17,5 metros. Agora vamos olhar para a segunda parte, para a parte da frenagem. Na parte da frenagem, a gente tem velocidade inicial igual a 25, velocidade final igual a zero, e a aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Você vai falar, por que menos 5? Porque ele disse aqui, ó, que o motorista ele consegue consegue reduzir a sua velocidade a uma razão de 5 metros por segundo a cada segundo, ou seja, reduz 5 metros por segundo menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, por isso, essa é a nossa aceleração. O que eu vou descobrir? Quanto tempo ele demorou para parar primeiro. A gente pode descobrir isso usando a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. No caso aqui, vou chamar até de T2. A velocidade final é 0, a inicial é 25, a aceleração é menos 5. Posso até colocar direto menos 5, né? Não preciso colocar mais menos 5, eu já vou colocar aqui, ó, menos 5 vezes T2. Esse menos 5T2 eu passo para a esquerda, vai ficar positivo, então fica 5 vezes T2 é igual a 25, e o instante T2 em que ele para é igual a 5 segundos. E a distância percorrida? Para descobrir a distância que ele percorreu, eu posso usar agora, por exemplo, o Torricelli. Ó, a velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. ΔS2 que eu quero descobrir. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 25. Mais 2 vezes menos 5 vezes ΔS2. Aí a gente continua. Vai dar quanto? Ó, 0 ao quadrado, 0.
25 ao quadrado, 625, mais 2 vezes menos 5 dá menos 10 vezes ΔS. Então, 10 vezes ΔS2 é igual a 625. Esse ΔS2 é igual a 62,5 metros. Agora vamos responder? O que ele pediu para a gente? Primeiro, quanto tempo que ele leva para parar, né? O instante em que o carro para. Cadê? Aqui, ó, o tempo mínimo decorrido entre o instante em que ele avista uma vaca na estrada e o instante em que o carro para. Bom, ele demorou 0,7 segundos para reagir e depois demorou mais 5 segundos para parar, ou seja, esse intervalo de tempo é 5,7 segundos. Já sabemos que a alternativa correta é a alternativa C. Mas e a distância? Ele andou 17,5 metros antes de pisar no freio e depois mais 62,5 metros depois de pisar no freio. E se você somar 17,5 com 62,5, você vai chegar em 80 metros. Por isso, a alternativa correta é a alternativa C. Legal esse, né? Então, esse já é mais difícil, já tem que fazer mais coisas. Desculpem. Vamos para o 3. Nos cruzamentos de avenidas das grandes cidades, é comum encontrarmos, além dos semáforos tradicionais de controle de tráfego de carros, semáforos de fluxo de pedestres, com cronômetros digitais que marcam o tempo para a travessia na faixa de pedestres. A. No instante em que o semáforo de pedestres se torna verde e o cronômetro inicia a contagem regressiva, uma pessoa encontra-se a uma distância d igual a 20 metros do ponto de início da faixa de pedestres, caminhando a uma velocidade inicial v0 igual a 0,5 metros por segundo. Sabendo que ela inicia a sua travessia, a travessia da avenida, com velocidade v igual a 1,5 metros por segundo, calcule a sua aceleração constante, movimento uniformemente variado, no seu deslocamento em linha reta até o início da faixa. Bom, isso aqui é um exercício da segunda fase da Unicamp. Nesses exercícios, segunda fase da Unicamp, os itens A e B são independentes. Então, você pode ler o item A e resolver o item A de cara. É o que eu vou fazer aqui. O que a gente sabe? Para o item A, eu sei que essa pessoa tem que sofrer um deslocamento ΔS de 20 metros. Que a velocidade inicial dela era 0,5 metros por segundo. A velocidade final com que ela começa a travessia é 1,5. E ele quer que a gente descubra a aceleração. Bom, e aí? Que equação que tem todos esses dados, ou apenas esses dados? Pensa aí. O que a gente não tem e que ele não pediu? O tempo, né? Quem não tem tempo não vai perder tempo, vai usar Torricelli. Então você tem v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Vai ficar 1,5 ao quadrado igual a 0,5 ao quadrado mais 2 vezes a vezes 20. 1,5 ao quadrado dá 2,25. 2,25. 0,5 ao quadrado dá 0,25. E 2 vezes a vezes 20 dá 40 vezes a. Passando esse 0,25 para a esquerda,
subtraindo, a gente vai ficar com 2 igual a 40 vezes A. Então, 2 dividido por 40 é igual à aceleração. E essa aceleração é igual a quanto? Então, 2 dividido por 40 vai dar 0,05. 0,05 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa resposta. Como é uma questão discursiva, o que eu recomendo que você faça? Escreva, ó, resposta. Por quê? Porque aí você volta lá só para ler se foi isso mesmo que ele pediu, né? Então, cadê? Ó, calcule a aceleração constante do seu deslocamento. Beleza, foi isso que eu calculei. Então, a aceleração é 0,05 metros por segundo ao quadrado. Fechou o item A. E o item B? Considere agora uma pessoa que atravessa a avenida na faixa de pedestres, partindo de um lado da avenida com velocidade inicial V0 igual a 0,4 metros por segundo, e chegando ao outro lado com velocidade final V igual a 1,2 metros por segundo. O pedestre realiza todo o percurso com aceleração constante. De novo, ó, a aceleração constante, que é ótimo porque é um movimento uniformemente variado, em um intervalo de tempo t igual a 15 segundos. Agora a gente tem o tempo. Construa o gráfico da velocidade do pedestre em função do tempo e, a partir do gráfico, calcule a largura da avenida. Então vamos lá. Como que vai ficar esse gráfico? Deixa eu primeiro colocar aqui os eixos. Ó, tem aqui o primeiro eixo. Aqui eu vou colocar o eixo horizontal. E é um gráfico da velocidade, qualquer da velocidade em função do tempo, né? Então, vou colocar aqui, ó, velocidade em função do tempo. A velocidade inicial era 0,4. Então, ele começou com 0,4. Vou colocar aqui, é importante colocar a unidade de medida metros por segundo. Fundamental colocar essa unidade. E a velocidade final, 1,2. Isso num intervalo de tempo de 15 segundos. Então, aqui 1,2 para 15 segundos. Vamos traçar o gráfico, que é uma reta, porque essa velocidade aumentou de forma linear, um movimento uniformemente variado. Inclusive, agora no segundo bloco a gente vai falar sobre os gráficos, mas já dá para a gente resolver mesmo assim com o que a gente viu antes no movimento uniforme. Bom, esse aqui é o gráfico. O que ele pediu para a gente descobrir? A largura da avenida. Ó, calcule a largura da avenida. Você concorda comigo que a largura da avenida é o deslocamento? A largura da avenida é a distância percorrida pelo pedestre, é o ΔS. E aí, puxa da sua memória, num gráfico da velocidade pelo tempo, aonde que está o ΔS? Se você respondeu que é na área do gráfico, perfeito, está certíssimo. Então, para você determinar o ΔS, você vai calcular a área sob esse gráfico. Essa figura é um trapézio, e a área do trapézio a gente calcula fazendo base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, ó, ΔS é numericamente igual à área, que é igual à base maior, essa aqui, ó, 1,2.
mais a base menor. Do outro lado, 0,4 vezes a altura. Tá aqui, ó, 15. Tudo isso dividido por 2. 1,2 mais 0,4 dá 1,6. 1,6 dividido por 2, 0,8. E 0,8 vezes 15 dá 12. Então aqui a gente tem 12 metros. Aí só para garantir, construiu o gráfico da velocidade em função do tempo e a partir do gráfico calcule a largura da avenida. É isso que ele queria. Então, resposta... a largura da avenida é 12 metros. Certinho? E é claro, você pode me perguntar, Araújo, como a gente está no primeiro bloco, ainda não cheguei na parte dos gráficos, daria, né, caso ele não tivesse pedido para resolver usando o gráfico, daria para resolver sem o gráfico? Daria. Por quê? Reparem que ele deu para a gente a velocidade inicial, 0,4. Ele deu a velocidade final, 1,2. Ele deu também o tempo, que é 15 segundos, e pediu o deslocamento, ΔS. Esse tempo eu vou chamar de ΔT, inclusive. E aí, que equação que eu posso usar para descobrir esse ΔS? Pensa aí. Não é óbvia. A gente pode usar a equação da velocidade média. Velocidade média ΔS sobre ΔT, a gente viu que no MOVE também é a média das velocidades, ou seja, V0 mais V sobre 2. No lugar do ΔS, eu não coloco nada, porque ele é a largura que eu quero descobrir. No lugar do ΔT, eu coloco 15. V0 é 0,4. V vale 1,2. E aí, fazendo as contas, a gente tem ΔS sobre 15 igual a 0,4 mais 1,2, 1,6. Dividido por 2, 0,8. E quando eu multiplicar 0,8 por 15, eu vou encontrar ΔS igual a 12 metros também. Então, olha que legal. E aí, gostou do conteúdo? Conseguiu aprender e entender tudo direitinho? Espero que sim. Mas lembra que o curso completo de cinemática você vai encontrar lá no fisicafazsentido.com.br. Acessa lá agora mesmo, que eu tenho certeza que você vai encontrar um curso que vai te ajudar. E como presente para você que está aqui e assistiu até o final, tem um cupom de desconto. Usa o cupom de desconto que está aqui na tela, ó, que você vai conseguir um super desconto para adquirir o curso que você quiser. Um abraço e até o próximo vídeo.